Boa noite, meus queridos e minhas queridas. Nesse momento eu vou abordar para vocês um assunto que é portabilidade numérica. Eu tenho uma linha e essa linha eu tenho a divulgação com todos os meus contatos, com os meus familiares, com o mercado de trabalho, com as empresas das quais eu compro, com os que eu faço serviços, e eu não estou satisfeita com a minha operadora atual. O que eu devo fazer? Se eu tentei todas as possibilidades, eu não estou mais dentro do período de fidelidade, eu posso portar o meu número para outra operadora. Essa é uma regulamentação que a Anatel ela já estabeleceu há muito tempo. Ele já existe, ele faz um tempo que ele está disponível, o bilhete de portabilidade. Eu vou usar o modelo de uma situação de uma linha DDD 45 3333 3333. Os números 33, eles são uma simulação das linhas das centrais de táxi. Porém, como é DDD 45, então a gente não sabe se realmente no DDD 45 ele existe ou não a central de táxi igual a daqui de Curitiba. Vamos pegar também um outro modelo de uma central de uma linha DDD 43 00000000. Obviamente esse número não existe. Nós vamos pensar que eu tenho lá uma portabilidade em nome do senhor João. Vamos criar um sobrenome aqui. João Alberto. João Alberto do Nascimento. Não sei a existência, se realmente tem algum nome assim, exatamente com esse nome e sobrenome, mas é uma simulação de alguém que existe, uma pessoa lá maior de 18 anos e que tem um CPF. Vamos usar como se o CPF fosse 11 dígitos, que realmente o CPF são 11 dígitos. Vamos colocar uma sequência de 11 zeros. E vamos supor, na hora que eu tenho essa linha, eu ligo lá para a operadora que eu tenho interesse e eu faço a consulta dos valores dos pacotes atuais. Nos mercados atualmente, as linhas de móvel, elas estão em torno de R$ 25,00 as recarga no pré-pago e R$ 45,90 as linhas do pós-pago, na maioria das operadoras. Porém, eu vou fazer a simulação com as operadoras das ofertas e as operadoras elas vão me dizer quais são os pacotes disponíveis. Eu vou fazer essa escolha. Aí eu tenho lá essa minha linha, que é o DDD 45, 3333, 3333, e eu quero portar essa linha. Vamos pegar um exemplo. Eu quero portar essa linha da NET. Atualmente ela está na NET, sem nenhum débito, e eu quero trocar ela lá por uma linha do correio. Lembrando que os produtos do correio eles não estão sendo muito divulgados. Não sei se é uma restrição ou o que acontece com a questão das linhas do correio. Porém, toda vez que você vai prestar algum serviço para o correio, o operador do correio ele te faz essa oferta na hora que você está fazendo atendimento. E aí, eu quero então mudar minha linha da NET para o correio. Como proceder? Eu vou analisar as ofertas do correio e levar o meu número lá para o operador do correio fazer essa troca de titularidade, de portabilidade. O operador do correio vai gerar no sistema deles lá a minha oferta, se ele é no pré-pago para o pré-pago ou se ele é pós-pago no pós-pago. Depende da minha escolha. Vamos supor que eu e o senhor João Alberto do Nascimento escolheu a oferta lá de R$ 25,00 no pré-pago, porque o seu João Alberto ele não quer fidelidade de 1 ano, ele não quer entrar com nenhuma, ele não quer ter uma conta fixa mensalmente, então por isso que ele está escolhendo o pré-pago.
O Sr. João Alberto, então, vai escolher esse pacote na hora que o operador faz as simulações de quantos gigas e qual o valor mensalmente, como que funcionam as recargas. E o operador, da operadora que ele está indo, que seria do correio, vai fazer esse processo da troca de portabilidade. O prazo atual da troca de portabilidade, ele é um período de 3 a 5 dias. A regulamentação da Anatel, ela dá esse prazo de 3 a 5 dias, porém ele pode ocorrer antes. Lembrando que todo consumidor, ele vai sempre querer que o prazo se estabeleça antes. Então, se não tiver nenhuma restrição com o nome do seu João Alberto, por exemplo, se o seu João Alberto fosse alguém do gênero feminino e tivesse um sobrenome, digamos que fosse a Dona Maria, estivesse mudando, porém, na Receita Federal, o nome da Dona Maria está com o nome antigo, está com o nome de casada. Ela se separou, mas ela não pediu a troca do nome dela na Receita Federal. Esse bilhete de portabilidade, ele vai entrar como recusado, porque não vai bater os dados que ela solicitou, os dados que ela tem na operadora atual indo para a nova operadora. Então, os nomes, principalmente os dados do seu João Alberto, eles têm que estar tudo certinho na Receita Federal. Se tiver algum nome com a documentação do senhor João Alberto na Receita Federal e o nome que ele está utilizando atualmente, ele já dá alguma restrição e a empresa administradora, né, que é uma empresa do governo, ela vai reprovar esse bilhete de portabilidade. Então, por isso, temos que ter muita atenção com o nosso nome e CPF. Eles têm que estar cadastrado corretamente, os dados que a gente está utilizando. Eles não podem estar como CPF cancelado. A gente tem que estar em dia com a Receita Federal para que todos os serviços que a gente dependa do nosso nome e sobrenome, eles estejam em dia. E aí, se tiver tudo certo, então, com o nome do senhor João Alberto, ele aprova. Essa regulamentação da Anatel, ela diz que todo cliente ele tem o direito de alterar o número para qualquer operadora, desde que ele não tenha débito na operadora antiga, desde que os nomes dele estejam tudo em dia com a Receita Federal. Aí o seu João Alberto aguarda lá os 3 ou 5 dias e ele testa. Se for móvel, por exemplo, ele vai testando, liga o celular, desliga e vai testando para ver se o prazo lá que foi informado ele já está funcionando ou não. Se for o fixo, ele pode testar, ele pode pedir para alguém entrar em contato com ele para ver se a linha já está funcionando na nova operadora. Se a linha der sinal de ocupado ou o número não chama, ele não portou ainda para outra operadora. Tem que aguardar o bilhete de portabilidade concluir. Se tiver tudo certo com os dados dele, é só ele aguardar tranquilamente. Se der alguma restrição por questões de cadastro, ele tem que ir na Receita Federal, levar a documentação, RG, CPF, comprovante de endereço, para atualizar os dados na Receita Federal. Caso contrário, a entidade do governo ela pode realmente recusar a solicitação de portabilidade. Se surgirem algumas dúvidas, perguntem no meu canal que eu posso dar sugestão. Obrigada, uma boa noite.